Olá pessoal, olá família da Comunidade Batista Oceânica. Eu quero convidar vocês hoje para meditar no tema Eu Entrego. Mas vamos orar antes? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós queremos neste momento, Pai, falar com o Senhor, orar em Teu nome, Pai, porque reconhecemos que o Seu nome está acima de todos os nomes, ó Deus. E pedimos neste momento, ó Deus, a Tua presença sobre nós, ó Pai querido, para nos trazer, ó Pai, entendimento da Tua palavra, ó Deus, para Deus pedir a Ti que enquanto nós Te adoramos e conhecemos a Ti por meio da leitura da Tua palavra hoje e da reflexão dessa mensagem, o Senhor nos transforme, Pai querido, em nome de Jesus. Visita-nos, ó Deus, visita cada irmão, cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta mensagem agora, Pai, derramando da Tua unção, do Teu Espírito Santo, da Tua graça, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E aqui nós estamos mais uma vez, né, queridos, nesta quarentena que começou com um decreto de 15 dias, já estamos há 2 meses e ainda nem sabemos quando tudo isso vai acabar, não é? E cada um de nós tem enfrentado este tempo de pandemia de uma forma e com suas próprias vivências, mas nós estamos passando pela mesma pandemia, da qual nós não temos controle por mais cuidado que tomamos. Mas a questão é que nós gostamos de ter o controle de nossas vidas. É por isso que nós temos dificuldade de experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento humano e a alegria, fruto do Espírito Santo, mesmo na adversidade. Sim, nós convidamos Deus para entrar nas nossas vidas, mas o fato é que nós colocamos Deus no banco de trás. Nós abrimos a porta para Cristo, mas do assento traseiro. Nós deixamos Deus entrar nas nossas vidas, mas pedimos que Ele nos guarde, dizendo: Senhor, ande comigo e me guarde. Me guarde, Senhor, das aflições e das adversidades dessa vida. Me guarde das escolhas que eu fizer e dos perigos que eu me meter. E assim, nós agimos como se Deus fosse o nosso guarda-costas, ou como se Ele fosse um gênio da lâmpada para entender os nossos pedidos conforme o nosso cardápio, criando, queridos, um Deus de conveniência e facilidades. Agimos como se Deus é quem devesse obedecer a nós, render-se à nossa vontade. Então, vamos hoje aprender com a vida de Abraão? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Vamos ler do verso 1 ao 10. Vamos lá. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu, menino, vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos lombos de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca
para matá-lo. É forte, né, queridos? Mas para onde Deus levou Abraão? E para onde Ele quer levar você, eu? O alvo de Deus para nós, queridos, ouça isso, é nos trazer ao ponto de uma completa entrega a Ele. Ou seja, Deus deseja que nos rendemos completamente. E render-se a Deus é submeter-se ao controle total e à autoridade total de Deus. Quem se rende a Deus não exige seus direitos, não precisa que todas as suas argumentações e todas as suas dúvidas sejam respondidas. Enfim, confia em Deus completamente. Veja lá no verso 2, então, o que Deus disse a Abraão. Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Queridos, Abraão e Sara esperaram 25 anos por Isaque. E quando Isaque nasceu, Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos, ou seja, foi um milagre mesmo, né? Isaque agora, neste momento aqui que nós estamos lendo, era um jovenzinho. E agora Deus estava pedindo a Abraão para sacrificar aquela bênção, aquele presente de Deus para ele. Como é difícil, né? A gente se separar de algo que gostamos tanto, que amamos profundamente. O que poderia ser mais natural do que amar o seu próprio filho? E essa história para nós parece loucura. Por que Deus pediu a Abraão, que oferecesse sacrifício humano? Amados, as nações pagãs realizavam esta prática. Aliás, esta era uma prática vital de muitas religiões pagãs, né? Elas ofereciam inclusive crianças aos seus deuses. Para eles, esta era a maior oferta que eles poderiam fazer a fim de afastar o mal, acalmar os deuses furiosos. Mas para Deus, Deus condenava esta prática como um terrível pecado. Contudo, Deus colocou Abraão a esta prova, não para fazê-lo tropeçar e cair e assistir a sua queda, mas para aprofundar a sua capacidade de obedecer Deus e confiar verdadeiramente em Deus. Uma prova que ilustrou o fato de que um dia Deus sacrificaria seu filho único na cruz como uma oferta. E parece não ter lógica isso, Mas Deus tinha um propósito, queridos. Certamente para Abraão também não havia lógica. Eu acredito que ele também não tenha entendido de imediato o que Deus, que Deus queria refinar o seu caráter, e muito menos que aquele momento era uma alusão ao sacrifício de Cristo, o Filho único de Deus oferecido na cruz. Mas, queridos, mesmo sem entender, Abraão obedeceu, sem questionar. Sabe, amados, existem níveis diferentes de rendição a Deus. Existem níveis diferentes de entrega a Deus, uma vez que existem níveis diferentes, que existem vários níveis de profundidade em nosso relacionamento com Deus que nós podemos experimentar. Quando confiamos em Jesus como Salvador, começamos um processo de relacionamento com Deus que deve crescer ao longo da nossa vida. E quanto mais nós nos mergulhamos em nosso relacionamento com Deus, mais nos deliciaremos com as experiências que podemos ter, porque mais experimentamos Deus dia a dia, mais fruto do Espírito será produzido em nossas vidas, mais diferença por Jesus nós faremos nessa terra, mais experimentaremos contentamento e vida plena. Agora veja como foi o processo de experiência de Abraão com a proteção de Deus, com a provisão de Deus, com os milagres de Deus, conforme ele caminhava confiando em Deus, conforme ele mergulhava nas experiências com Deus à medida que ele obedecia ao Senhor. E veja, a primeira ordem de Deus a Abraão foi lá em Gênesis 12, quando Deus mandou ele sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. E assim, Abraão partiu e rendeu a Deus
suas raízes, sua terra, sua família. Um outro momento foi quando Abraão rendeu o seu direito de escolher. Abraão e Ló, que era o seu sobrinho, moravam na mesma terra e eles precisavam se separar. Abraão, por ser mais velho, ele tinha o direito, a escolher a melhor terra. Mas ainda assim, Abraão rendeu o seu direito e disse a Ló: você escolhe. Em Gênesis 14, o texto fala de um momento em que Abraão foi confrontado com a oportunidade de obter riquezas. Mas Abraão abriu mão e não recebeu as vantagens do rei, as vantagens que o rei estava lhe oferecendo. E no texto de hoje, nós lemos, que Deus pede então a Abraão o seu filho, Deus pediu, entregue-lhe, para que ele entregasse o filho dele, Isaque. Com certeza, uma das maiores experiências, para levar Abraão a uma total entrega. E sabe de uma coisa, queridos? Nós estamos passando por um momento desses. Porque tempos difíceis nos ensinam a deixar tudo o que nós queremos segurar com tanta força em nossas mãos. E nós trabalhamos duro para estar no controle de nossas vidas. E então, quando as coisas vão bem, sentimos segurança, sentimos que está tudo sob controle e sentimos-nos seguros. Mas, infelizmente, essa é uma falsa sensação de segurança. Porque como que o ser humano pode estar no controle da vida, amados? Nós podemos controlar a nossa respiração? Nós podemos controlar a batida do nosso coração? Por mais inteligente e bem preparado que alguém seja, o ser humano é mortal e limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. Existem situações que fogem ao nosso controle por mais que tentamos controlar a nossa vida. Há momentos em que percebemos que a vida é grande demais para controlarmos. E muitas vezes é necessária uma pandemia para mostrar que nós não podemos controlar a vida. A nossa vida aqui na Terra é curta, passa rápido demais e é cheia de imprevistos que nós não podemos controlar, mas graças a Deus nós podemos contar com a ajuda do Senhor, que tem total controle, amados, sobre o céu e a terra. Agora, queridos, escutem isso. Crescemos em nosso relacionamento com Deus à medida que descobrimos parte de nossas vidas que ainda não entregamos a Deus, que ainda retemos e tentamos controlar. Por isso, obedecer a Deus costuma ser uma luta, porque pode significar abrir mão de algo que realmente desejamos. E entenda uma coisa, Deus não queria a morte de Isaque, Ele não queria o corpo de Isaque. Ele queria a rendição completa de Abraão. Ele queria uma total entrega de Abraão. Ele queria aprofundar o relacionamento de Abraão com ele. E Abraão aprendeu a crer, a obedecer e a confiar em Deus, queridos, quando ele não sabia onde, quando ele não sabia quando ele não sabia como e quando ele não sabia o porquê. Então, há alguma coisa que Deus está pedindo para você deixar em seu altar? Há alguma coisa que Deus está pedindo para você render a Ele? Quem ou o que é o seu Isaque que você está tentando segurar e reter de Deus? Veja lá no verso 5 que Abraão diz. Vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Queridos, ele planejou voltar com Isaque vivo. Em Hebreus, nós podemos ler que Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Agora veja lá no verso 7, Isaque perguntou ao seu pai: onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício. Queridos, não havia registro ainda de ressurreição na história, mas Abraão cria no Deus que tem poder para realizar o impossível.
Ele não tinha nenhuma outra solução, ele não tinha o plano B, mas ele, à medida que ele subiu o Monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. E veja lá no verso 9, vamos ler. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Queridos, Deus, no momento exato, entrou com a providência, suprindo. Veja lá no verso de 10 em diante. Em seguida, pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelo chifre no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. Em outras versões, O Senhor proverá. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Amém. E sabe por quê, queridos, que Abraão pôde experimentar o poder de Deus? Porque ele estava no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, na hora que Deus mandou. Abraão estava, amados, no centro da vontade de Deus. Ele não estava murmurando pelos cantos, ele não estava desesperado, espalhando o medo, ele não estava tentando achar um culpado, ele não perdeu o seu foco da missão que Deus tinha para a sua vida. O fato, amados, é que todos nós enfrentamos ou enfrentaremos adversidades na vida. Mas o efeito da adversidade na sua vida vai depender do ponto de vista que você tem sobre essa adversidade, não é? De onde Deus estava, na sua opinião, quando essa adversidade veio sobre a tua vida. E dessa forma, as adversidades podem deixá-lo mais forte ou mais fraco. E você vai precisar fazer essa escolha. Contudo, as adversidades devem levar você a um nível mais profundo de entrega e relacionamento com Deus, de modo a ampliar cada vez mais a sua percepção do que significa ter a presença de Deus na sua vida e apropriar-se destes inesgotáveis privilégios, amados, e percepções espirituais. Portanto, render-se, ou seja, entregar-se a Jesus, não significa apenas ir à igreja, orar, ler a Bíblia, cantar louvores. A vida cristã é mais do que apenas praticar a palavra de Deus, amados, mas é viver a palavra de Deus. É um estilo de vida. Amém? Agora, queridos, depois que Abraão, veja, se rendeu, Deus compartilha segredos do céu com ele. No verso 13, nós lemos aqui que Deus olhou, que Abraão olhou à sua volta e viu um carneirinho preso. E este carneiro é que foi sacrificado no lugar de Isaque. Abraão estava, queridos, neste momento recebendo uma revelação, né? Ainda que ele não soubesse, que ele não entendesse exatamente o que estava acontecendo, né? Mas Deus naquele momento estava se revelando, estava revelando os seus segredos a ele, os seus planos sobre a vinda, a morte e a ressurreição do seu filho Jesus. Amados, preste atenção nisso. À medida que nós nos rendemos e entregamos tudo, seja os nossos direitos, os nossos prazeres, os nossos planos, os nossos sonhos, nós alcançamos experiências com Deus,
num nível mais profundo, entende? E se Abraão, pela fé, pôde vislumbrar Jesus que ainda não havia vindo, quanto mais devemos nós, depois da vinda, morte e ressurreição de Jesus. Jesus, queridos, um descendente de Abraão, abençoou todos os povos por meio da sua morte na cruz, sua ressurreição e sua oferta de salvação. E Deus, nesta noite, está lhe convidando a render-se à grandiosidade do amor de Jesus, para encher-se dele de tal forma que o mundo receba dele por você, em nome de Jesus. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ore comigo. Vamos lá? Deus, eu sei que sou um pecador. Sei que eu mereço as consequências dos meus pecados, porém estou confiando em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu acredito que a sua morte e ressurreição promovem o meu perdão. Eu acredito em Jesus e somente em Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Quero entregar a minha vida a Ti e tudo em minha vida. Meus planos, meus sonhos, meus desejos e tudo o que há em mim. Agradeço a Ti, Senhor, por me salvar e me perdoar. Amém. Agora, queridos, vamos cantar esta canção de entrega e à medida que você louva ao Senhor, se entregue a Ele. Entregue a Jesus os seus medos, os seus anseios, as suas preocupações, os seus problemas. Entregue o seu viver, o seu coração, sua vida. Se derrame na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu me despeço de vocês na paz, desejando a paz e o amor do Senhor na sua vida. Tenha uma semana abençoada e até semana que vem. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Por amor a Ti, meu Rei, meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a Ti.
a ti, Senhor. Oh, yeah. Eu me rendo a ti. Eu me rendo somente a ti.